O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, o seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, mas entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre dos perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora Rosa Mística, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-se, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Mateus, ele vai relatar o chamado dos 12. Então, esse chamado tem características próprias. São duas. Primeiro, é Jesus que manda. Segundo, ele dá autoridade. Então é Jesus que chama. E nós devemos acreditar no chamado de Deus e na vocação que Deus deu a cada um. Acreditar nessa vocação é acreditar que você é eleito. A eleição é feita por Deus. E acreditar nessa eleição. Segundo, ele chama e te dá autoridade para cumprir essa missão que ele te chamou, como consagrado e como leigo casado. É o Senhor que chama. Vamos lá os nomes. Primeiro, Simão, chamado Pedro. André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E o seu irmão, Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. O Mateus fez questão de colocar o nome, o cobrador de impostos. Ele poderia colocar aqui só Mateus. Mas nós vamos ver por que ele colocou o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelota. Zelota era uma espécie de judaísmo com uma vertente política. É o que temos hoje. Segue Jesus, mas ama as vertentes políticas. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Judas Iscariote, o traidor. Primeira pergunta: o que escrevem de você? Escreve você o homem novo, mas com referência no passado? Como é que o próprio Deus escreveria você? Se eu pudesse elencar uma das passagens bíblicas
dos quais eu mais gosto, eu amo essa passagem bíblica de Gênesis que acabamos de ouvir. Mas eu não me contento só com esse texto. Eu vou me contentar com a história inteira. O que a gente estava vendo? Abraão, o Isaque, seu filho, e o Jacó. Jacó é o neto de Abraão. E ele vai ter filhos e só vai configurar totalmente na terceira geração de Abraão, que é o seu neto. É que vai ter as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel vai ter exatamente os 12 discípulos. Por que Israel? Porque troca o nome de Jacó por Israel. E lá ele tem 12 filhos. E os 12 filhos têm José. O José do Egito. E o José do Egito tem umas características. Ele é o mais novo, ele é o mais amado e o sonhador. Quer ser odiado? Seja o mais amado e seja sonhador. Você vai ser já odiado por resto da sua vida. Basta você sonhar, basta você dizer, não tem coisa melhor pela frente. Basta você ser honesto, basta você sonhar os planos de Deus, você pode ter certeza que você vai ser odiado. Basta ser amado por Deus e por Nossa Senhora. Vai ser odiado. Ele levanta cedo e diz, eu tenho um sonho. De novo ele levanta cedo, eu tenho um sonho. Eu tive um sonho. 3 vezes, os seus irmãos disseram, esse aí é um sonhador. E o pai presenteia com um manto, com cor púrpura. O que os irmãos dizem? Ai, que felicidade, temos irmão sonhador. Não, vamos matá-lo. Pega José do Egito. Não é o São José, viu? Isso aí é 300, 400 anos antes de Cristo. É uma prefiguração de Jesus, o José. Aí o José do Egito, eles falam, vamos sair para caçar. Leva o filho mais novo. Aí eles planejam, vamos matar. Aí o outro irmão diz, não vamos matar o nosso irmão, não, com sangue, não. Vamos jogar numa cisterna. A gente pega o manto, pega uma pele mata um animal, coloca da roupa, leva para o nosso pai, a gente mente para o nosso pai, está tudo bem. E aí, isso é feito. Leva para o pai, e o pai vai ficar com aquela dor até o resto da sua vida. Porque mataram o seu filho. Vende como escravo. Passou um caminhão para pegar, leva como escravo. Ele é jovem. Ele é amarrado e levado. Lá é vendido de novo. Vendido para Potifar, um dos chefes da guarda. Potifar tem uma esposa e José é escravo. E a esposa começa a se engraçar com ele. E ele, quietinho na dele, sonhador e amado. E ali ele começa a fazer as coisas porque o que José fazia dava certo. O que José colocava a mão prosperava. O que José ali era o chefe da guarda. Ele trabalhava pelo chefe da guarda e ali era o copeiro. Ele cuidava da casa e cuidava muito bem, organizava os outros empregados. Porque quem nasceu para sonhar e é amado, onde tem, ele vai colocar divisão em todo lugar, porque ele é amado, ele é sonhador. Então ele não vive de acordo com os outros vivem. E ele ali é um homem exemplar. E a mulher se engraça com ele. E ele é escravo, eu já ensinei a vocês
que naquela época o escravo era propriedade do seu dono e o seu dono poderia fazer o que queria. Inclusive, se a mulher dissesse, quero ter relações com meu escravo, era tudo bem. Eu poderia dizer assim, ó, oi meu bem, tudo bem? Chegou lá do trabalho, no Egito? Ah, ótimo. Eu tive relações com o empregado. Tá bom? Ele ia dizer o quê? Ótimo. Não tem pecado, era normal. Não tinha graça. A resposta de José: eu não posso desagradar o meu Deus. E ela disse, eu quero você. Ele disse, eu não quero desagradar o meu Deus. Sexo. Eu não atendi nenhuma confissão até hoje de alguém dizendo, olha, padre, eu me arrependo muitas vezes de não ter feito. Eu sempre atendo confissão porque fez. Depois nós vamos saber por que José não fez. Eu não quero desagradar o meu Deus. É a primeira prova. Sexo. O problema nosso é esse. Sexo. Depois, prisão. Porque a mulher disse assim, tirou a roupa e disse, socorro, socorro, o José quer me assediar, o José quer me fazer à força. Potifar diz assim, vai lá, prisão. Tem um carcereiro. E o carcereiro gosta dele, porque ele organiza a cela dele é limpinha, ele toma banho. É o único que reza a Javé, é o único, o restante é tudo idólatra, tudo acende incenso para os demônios, e ele é o único em Israel que crê no Deus único, o único. Aí o carcereiro tem um sonho. E ele desvenda o sonho do carcereiro. E o carcereiro diz assim, ó, lembre-se de mim quando falares ao faraó. Outra lição. Vai falar com quem manda. Não fica falando com gente que não manda, que não tem autoridade, nada, que não é enviado por ninguém. Vai conversar com gente que manda. Lembra-se de mim. E o carcereiro ia lá na mesa do faraó e não lembrava dele. 1 ano, 2 anos, no 3º ano, que lembra o 3º dia da ressurreição de Nosso Senhor, o faraó sonha vacas gordas e vacas magras. E eu estou aqui 3 anos, eu estou sonhando já faz 3 dias, estou suando à noite. Eu não consigo decifrar o que é isso, vaca gorda, vaca magra, e chama os sacerdotes de Baal, e chama e faz feitiçaria, e não consegue descrever o sonho. 3 anos depois, o carcereiro lembra, tem um José, tragam-o aqui. Mas ele está lá na prisão, o senhor que prendeu ele, traga ele aqui. Olha, senhor faraó, é 3 anos, aqui vai ter comida para todo mundo, e depois é 3 anos sem nada. Mas eu quero dar uma dica para o senhor. Tem que colocar alguém que administra muito bem, senão não vai dar certo. Você. Lembra-se. Eu não quero desagradar o meu Deus. Olha que Deus Pai fez. Ele colocou no idólatra, no coração dele, do faraó, a confiança
que ele depositou a aliança no pai dele. E ele é justo, temente, diz: agora você lá na frente disse que não ia me desagradar, eu não te desagrado. O faraó confiou em alguém que adora ao Deus único e verdadeiro. Sim, é você. Com isso, ele começou a administrar. Aí chega a passagem bíblica aqui, ó. Chegou a fome lá em Israel. Chegou lá os seus irmãos. E agora ele tem dinheiro. Chega os irmãos. Ele já é 30 anos se passaram, 30. Eles olham e diz assim, ó. O povo vai lá conversar com o faraó. E o faraó diz: vá até José, dirige a José e fazei o que ele vos disser. Agora ele manda, porque ele tem obediência, porque ele é temente. Vá a José. O faraó estava lá, ó, Instagram, estava lá no Facebook. Vá lá, José, eu vou perder tempo com isso? Eu não. Faça o que ele quiser lá, José faz. Foi o José. Todas as nações iam ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com os outros e também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador do Egito e, conforme a tua vontade, é vendido o trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostaram-se diante dele, com o rosto por terra. Ao ver o irmão, José os recomendou: não pode olhar na cara do governador, tem que ir com a cabeça baixa. José lembrou dos seus irmãos. José disse assim: eles não vão trazer o meu irmão. Então eu quero que venha o meu pai aqui, que eu quero ver o meu pai. Prenda um de vocês, que já tinha um mais novo, já tinha nascido mais um, Benjamim. Vai trazer o Benjamim, que eu quero ver, e vai trazer também o meu pai. Prenda um e traga. Outra lição. Ele tem dinheiro. Ele poderia se vingar. Eu não vou desonrar o meu Deus. Chamou os irmãos, veio o pai, os irmãos com o feixe na mão, ajoelharam-se diante de José para pedir o trigo. O que é isso? O sonho que José teve se cumpriu. E José ficou conhecido como aquele que governava. Agora, se a gente não resiste, olha, imagina se José tivesse feito relações sexuais com aquela mulher. Desculpe, com todo o perdão do mundo, mas ele seria o empregado. O empregado cuidava da casa e não seria o rei do Egito. Se ele dissesse agora: eu tenho dinheiro, vou vingar dos meus irmãos, os irmãos não chegariam e não cumpriam o sonho. Você é conhecido no texto bíblico o Judas Iscariotes ou Zelotes? Você vai entender José do Egito. Se Deus te fez sonhar, te deu autoridade,
não joga fora por causa de dinheiro, por causa de sexo. Nós perdemos o céu e nós perdemos as grandiosidades de Deus por duas coisas: sexo e dinheiro. E amanhã a gente vai ver outras coisas mais desse texto bíblico. Mas por hoje não vou desagradar a meu Deus. Segunda frase: vá a José. Por isso, São José, esposo de Nossa Senhora, hoje vamos a vós, o esposo fiel, para mantermos a castidade e para o Senhor providenciar as coisas de Deus a nós. Ainda somos pequenos e ainda estamos engatinhando. Pai e Mestre, ajudai-nos a viver da providência e das coisas de Deus. São José, valei-nos. Ofertemos.